Doutor Joab Sobrinho, e hoje o papo sério. A gente começa aí, eu quero trazer logo pra gente uma pauta que foi a prisão de Roberto Jefferson. Deu um burburinho, mídias sociais bombando, todo mundo batendo papo, falando sobre isso, e eu quero ouvir logo de cara quais são suas primeiras considerações sobre isso, sobre a questão da legalidade. Gente, sempre do ponto de vista jurídico. Direita vai para lá, esquerda vem para cá, Lula vai para lá, Bolsonaro vai para cá. Aqui nós vamos falar sobre ponto de vista jurídico, técnico. Fala, doutor Jabes. Então, Zema, falando sobre o Roberto Jefferson, o caso Roberto Jefferson, sem nenhuma paixão política, nada que envolva aqui nenhum tipo de sentimento contrário ao STF, mas sim a opinião de um advogado criminalista que atua no crime todos os dias e convive com o direito penal e o processo penal na veia. Então, assim, eu vejo uma arbitrariedade muito grande do STF. Pois, quando nós pararmos para imaginar que você poderia entender uma prisão ser determinada pelo juiz incompetente, quando a nossa Constituição diz que não existe tribunal de exceção. Foi montado um tribunal de exceção, pois, em 26 de 6 de 2022, Roberto Jefferson foi denunciado pelo Pleno do STF e foi pedido para distribuir isso para uma primeira instância. Mandou encaminhar aqueles autos de primeira instância. Naquele momento, aqueles magistrados já não poderiam mais falar nesse processo. Chegando agora às vésperas de uma eleição. Calma rapidinho. Então vamos lá. Para o cara que está em casa, o cara que não entende nada de direito. Vamos lá. O processo estava com o Supremo e o próprio Supremo falou assim, esse processo não é nosso. Esse processo é nosso. No dia 26, o Supremo falou isso. Se o processo é nosso, o processo tem que ir lá para o juiz, voltar lá para a primeira instância e tem que ir para o juiz. Não é nosso, não nos pertence, a gente não tem a chamada competência para falar nesse processo. Encerra o assunto, cumpra-se e vai embora. Isso no dia 26, o Supremo falou isso. O Alexandre de Moraes pegou esse processo, avocou para ele em outubro, num domingo, e manda prender o Roberto Jefferson. Não, e também, eu acho que foi dia 10 de outubro. Eu acho que foi um pouquinho ele aplicou antes. Anteriormente. Ainda aplicou uma multa. Ele aplicou uma multa. Ou seja, depois do processo que o Pleno do Supremo decidiu que o processo tinha que ir embora, Alexandre ainda aplicou a multa no Roberto Jefferson e, além da multa, ele ainda determinou a prisão. Ou seja, ele teve duas ações, duas decisões num processo, depois que o Pleno falou que esse processo não era mais dele. Doutor Zema... Ele enfrentou o Pleno, o que aconteceu? A decisão dele foi arbitrária, ao meu ver, foi arbitrária. O eminente ministro avocou o processo para ele, e pior do que isso, ele manda prender no domingo. E qual foi a fundamentação? Que ele quebrou uma medida cautelar, que ele violou uma medida cautelar ao proferir palavras que aqui eu não vou dizer para você que está certo, foram palavras ofensivas a uma ministra, que deveria, ao meu entendimento, ser processado em apartado no GCRIM, no Juizado Criminal Especial, da área onde ele mora. Onde é que ele mora? Qual é a competência do local do crime? Ele proferiu em Petrópolis? É em Petrópolis. Então, vamos lá. Então, o Supremo Tribunal Federal não vai poder julgar o processo das ofensas de Roberto Jefferson contra Carmen Lúcia? Não pode? Não pode. Independente dela ser ministra ou não pode. Ele não pode avocar... Não é porque ela é ministra, então... Que não. A competência de foro não vai ser determinada pelo cargo dela de ser ministra? Não. Continua sendo do juiz de primeiro grau. E outra coisa, o pior disso aí... E também não é em Brasília? Não, muito menos em Brasília. Ele não tem mais foro de prerrogativa. Isso que eu ia falar agora. Ele não tem mais foro de prerrogativa. Ele não era para estar ali. E aí foi determinada a prisão e as pessoas estão vendo a consequência que ele atirou na polícia. Isso é outro fato. Vamos entender que a prisão determinada foi ilegal, que se ele não se utiliza de armamento que tivesse na casa dele ilícito, não se utiliza de granada, nada disso, ele poderia facilmente resistir a essa prisão, porque ele é ilegal. Ao meu ver, ele é totalmente ilegal, o que traz uma insegurança jurídica para o país muito grande. Os advogados hoje, quem atua no crime sabe o que eu estou falando. O ministro então diz, esse caso eu vou julgar, esse caso eu não vou julgar. Há tempos que o ministro vem violando as prerrogativas. O MP, o Ministério Público, que é o dono da ação penal, e ele nem sequer, em muitos momentos, não quer nem ouvir, como foi nesse caso. O procurador relata isso, que ele só foi tomar conhecimento desta prisão após ter sido efetivada. Ele nem sabia que tinha pedido de prisão para o Roberto Jefferson. Ou seja, usar-se de uma gravidade para violar o direito é mais grave ainda. Então, assim, hoje eu vou te dizer uma coisa que eu sempre digo para todas as pessoas, o que é mais grave, doutor Zema? Violar um princípio de direitos humanos ou você violar o direito?
É um princípio. Uma norma penal, ou uma norma, qualquer que seja a norma, ela fica abaixo de um princípio constitucional relacionado a direitos humanos. Ele está sendo violado. O ato ali, ele foi ilegal desde o nascedouro. Ele tinha que ter sido relaxado à prisão. E aí, pior, que eu acho que ficou categoricamente provado quando ele retira o direito dele ter um advogado constituído indo até ele. A família não podia ter acesso a ele, os advogados não podiam ter acesso a ele, e ninguém entendeu o que estava acontecendo. Por quê? Porque o ministro determinou a prisão.